Quem será o lateral esquerdo do Ceará contra o Bahia? É sobre isso que a gente vai conversar neste vídeo. Léo Condé tem algumas dúvidas aí para resolver até o jogo contra o Bahia no próximo final de semana. E a principal dúvida, o principal questionamento é quem será o titular da lateral esquerda. Isso porque o Ceará tem outros desfalques, mas talvez não cause tanto frisson no torcedor do que esse debate. É sobre isso que a gente vai conversar. Batemos a meta dos 11 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado o canal, que tem contribuído aí com o like, com a divulgação. A gente agradece demais e fico feliz porque esse engajamento está aumentando, graças à galera que vai curtindo o trabalho, que vai engajando. Muito obrigado mesmo. Agora vamos dobrar a meta, né? Vamos para 12 mil, né? Primeiramente, quem sabe um dia a gente bata aí o dobro de 11, que dá 22, né? Então um passinho de cada vez. Vamos primeiro para 12 mil inscritos. De lá a gente zarpa para mares ainda mais revoltos, né? Enfim, muito obrigado a todo mundo que está aqui. A gente vai conversar sobre esse vídeo, aquele pedido de sempre, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, tá bom? O Nicolas é o grande personagem dessa discussão. Vamos lá, vamos contextualizar. O Ceará não vai ter o Fabiano que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Ceará não vai poder contar com outros dois jogadores da defesa, que são Marcos Vitor e Matheus Bahia. Os dois têm contrato, estão emprestados pelo Bahia ao Ceará e tem contrato com a equipe baiana, e tem lá aquela cláusula de não é que não possa jogar, é que para jogar o Ceará teria que desembolsar uma multa, e normalmente é uma multa milionária, que fica inviável o pagamento, né? Não dá para imaginar o Ceará numa rodada de Campeonato Brasileiro pagando milhões para poder ter esses dois jogadores. Então, quem formará esse quarteto defensivo da equipe do Ceará? A grande questão é porque, como o Fabiano acabou ficando suspenso também, além do problema com o Matheus Bahia, o Condé ele tinha usado o Rafael Ramos como lateral esquerdo, com o Fabiano na lateral direita. Sem o Fabiano, o Rafael Ramos vai jogar onde? Vai jogar improvisado na lateral esquerda e o Ceará vai jogar sem lateral direito. Esse caminho, para mim, é menos previsível. É menos imaginar que o Condé vai abrir mão de um lateral direito para improvisá-lo como lateral esquerdo, para improvisar um outro jogador, trazendo para o meio. E aí a gente começa aquele jogo de cartas, né? Quando você derruba uma, vai caindo outras. Beleza, o Ceará tem um outro cara que pode jogar como lateral direito, o Dieguinho. Aí você vai tirar um dos seus principais jogadores do time, talvez o principal volante, um dos principais, né, pensadores dessa equipe do Ceará, e vai abrir mão dele de volante para jogar como lateral, e aí saca bota o Rafael Ramos de lateral esquerdo e saca o Nicolas. Não acho que esse seja o caminho. Uma outra possibilidade que também foi ventilada, e eu dou logo a minha opinião, eu acho que esse ponto também não é debatível, é deixar o Rafael Ramos como lateral direito e improvisar o William Machado, colocar o William Machado, que joga como lateral esquerdo, já jogou, inclusive nesse Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, por exemplo, fora de casa. E vale um parêntese, naquele momento o William Machado não era titular do Ceará absoluto, ainda tinha ali uma outra disputa, uma outra formação de defesa, e o Ceará buscava ali alternativas. Tinha o Ramon Menezes, é bom lembrar, então era Marlon, Ramon Menezes, enfim. Aí o William Machado joga naquele dia de lateral esquerdo. Mas imaginar hoje o principal zagueiro do Ceará jogando como lateral e abrindo mão para colocar outro zagueiro também não faz muito sentido na minha cabeça. Então, dito isso, imaginando que esses são cenários difíceis do Léo Condé comprar essa briga, eu só veria essa possibilidade caso o Nicolas não pudesse jogar. Com a presença do Nicolas, eu acredito que ele vá com o Nicolas mesmo, deixa o Rafael Ramos na direita, o William Machado como zagueiro, o Marlon vem no lugar do Marcos Vitor e o Dieguinho continua como volante. Ou seja, você não mexe nos seus principais jogadores. William Machado, Dieguinho, deixa o Rafael Ramos na posição dele, coloca um jogador da posição na lateral esquerda e bota um zagueiro que há bem pouco tempo era titular. Se não for titular, não sei qual é a escolha do Condé, se é o Marcos Vitor ou se é o Marlon. Bom,
Então, por isso que eu comecei logo no princípio do vídeo dizendo que o personagem, o objeto da discussão desse vídeo é o Nicolas. Porque em outros cenários não haveria nem essa discussão, não haveria nem esse debate sobre quem seria o lateral esquerdo da equipe do Ceará. Então, vamos falar sobre o Nicolas. O Nicolas é um jogador que, contra o Bahia, por exemplo, lá na semifinal da Copa do Nordeste, acabou sendo o grande protagonista de um erro que foi fatal, que foi capital, que tirou o Ceará da possibilidade de lutar pelo tetracampeonato da competição regional contra o próprio Bahia. Mas se a gente for olhar o que foi o jogo, o Nicolas não foi um jogador, um desastre. Eu acho até que no Campeonato Brasileiro o Nicolas já entrou em outros jogos pior do que o que ele jogou contra o Bahia lá. Ele não é um jogador de extrema técnica, ele não tem feito uma grande temporada no Ceará. Nas vezes que entrou, acabou errando algumas coisas simples do jogo de um lateral, que é subir, apoiar, fazer cruzamento, recompor, acompanhar a subida dos atacantes velocistas pelos lados. Ele tem tido nos últimos jogos uma insegurança tão grande que praticamente ele tem jogado como um zagueiro ali, sem apoiar tanto para poder não dar o espaço aqui nas costas. O Nicolas já jogou pelo Ceará depois do jogo contra o Bahia. Ele jogou contra o Juventude aqui. O Ceará perdeu aquele jogo. E por mais paradoxal e irônico que seja, o Ceará perde por 1-0 quando o Nicolas já não estava mais em campo. O Dieguinho jogava como lateral esquerdo e vem um cruzamento da esquerda e o Mandaca acaba fazendo o gol. Naquele dia, pressionado por uma atuação ruim contra o Bahia, bem mais pressionado do que agora, o Nicolas fez pelo menos uma partida ok. A gente não tem nenhuma ressalva a fazer sobre a partida do Nicolas naquele dia. Então, não dá para imaginar que, naquele momento, que era um momento de muito mais tensão, o Condé optou por usar o Nicolas, nesse contexto, ele não vai utilizar o jogador. Eu acho que ele tem deficiências, não faz uma grande temporada, tem no Matheus Bahia um titular absoluto e um titular que tem entregue um nível bem melhor. Até o Bahia evolui de 2024 para 2025. O Bahia, certo momento do ano passado, oscilou. O Bahia, o Matheus Bahia, oscilou no ano passado. Esse ano, ele tem mantido uma regularidade muito grande. Talvez não faça partidas extraordinárias, mas em relação ao seu reserva imediato, ele faz um campeonato realmente bem, com muitas sobras. Inquestionável a titularidade do Matheus Bahia. Então, eu acredito que no fim das contas, o Nicolas vai ser o jogador, vai ser utilizado. Se não houver nenhum tipo de problema clínico, físico, será o Nicolas. O Condé vai mexer menos na estrutura do time e ele vai ter ali pelo lado esquerdo da sua defesa, do lado direito do ataque do Bahia, o desafio de marcar o Kaique. Se o Ademir voltar, o Ademir, ele vai pegar a mesma pressão que ele encontrou lá na Arena Fonte Nova. É um Bahia pressionado, é um Bahia que deve vir para cima do Ceará também, criando, ocupando o campo de ataque com os seus laterais. Pode ser o Santiares, pode ser o próprio Gilberto, um time que pisa com os laterais, e o Nicolas vai ter essa missão ali de jogar pelo lado esquerdo, protegendo o lado do William Machado, né? O William Machado que tem sido um dos principais jogadores do time na temporada. O que você acha? Você inventaria uma outra solução? Vi gente falando em 3-5-2, que aí você usaria pelo lado esquerdo, talvez ali, o próprio Galeano, ou o próprio Rafael Ramos, deixando o Galeano aberto como ala direita, ficaria com Marlon, Éder e William Machado, protegeria com 2 volantes. Eu acho que você mexe demais na estrutura, não é o feitio do Léo Condé. Mas deixa aí tua opinião, será que essa é a melhor solução? O Nicolas não tem vez para você? Deixa nos comentários. Já adiantei a minha opinião. Eu iria com o Nicolas por tudo isso que eu argumentei nesse vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. É legal bater esse papo com você, trocar essa ideia. Também quero saber a tua opinião. Leio todos os comentários aqui e respondo sempre que possível. Grande abraço, até a próxima. E vai ficando o vídeo aqui do empate do Ceará lá no Rio de Janeiro contra o Vasco. Valeu!